fui julgado pela minha fé e pobreza, mas a vida me deu a volta por cima. Relato do Reddit. Olá a todos do Reddit. Nunca pensei que fosse compartilhar algo tão pessoal aqui, mas a história que tenho para contar é de superação e talvez possa inspirar alguém que esteja passando por algo parecido. Leva tempo para curar feridas, mas a vida tem seus próprios planos para nos surpreender. Minha história começa na adolescência, quando eu tinha uns 17 anos. Conheci uma garota, vamos chamá-la de Ana. Ela era linda, cheia de vida e rapidamente me apaixonei. Era aquele primeiro amor intenso, sabe? Aquele que você acha que vai durar para sempre. Eu, na época, vinha de uma família simples, católica e com poucas posses. Meus pais sempre me ensinaram o valor do trabalho e da fé. Ana, por outro lado, e toda a sua família, eram evangélicos fervorosos. No início, as diferenças de fé não pareciam ser um problema para nós dois. O amor falava mais alto, mas para a mãe dela, a Dona Lúcia, essa era uma barreira intransponível. Dona Lúcia nunca gostou de mim, desde o primeiro dia. Acho que eu não era bom o suficiente para a filha dela. Não tinha o dinheiro, a estabilidade que ela tanto almejava para Ana. E o fato de eu ser católico, para ela era quase um pecado capital. Ela via minha fé como algo inferior e não se cansava de deixar isso claro, direta e indiretamente. Cada visita, cada encontro, era uma tortura velada. Eu não era um santo, claro. Como todo adolescente, tinha meus amigos, e às vezes saíamos para celebrar alguma conquista, um aniversário ou a aprovação de alguém em alguma coisa. Nesses dias eu bebia uma cerveja ou duas, algo social, para brindar a amizade, mas para Dona Lúcia isso era a prova irrefutável de que eu era um bebum sem futuro. Ela pintava um quadro meu que não existia, me rotulava e plantava essas sementes na cabeça da Ana. Esse menino não presta, Ana. Ele bebe, não tem onde cair morto. Você merece coisa melhor. E sabe quem era o coisa melhor na visão dela? O ex-namorado da Ana, um cara chamado Marcos. Marcos era o oposto de mim em muitos aspectos. Era bonito, falava bem, tinha o jeitinho que agradava a Dona Lúcia e também era evangélico. Mas por trás dessa fachada, Marcos era um tremendo caloteiro. Vivia de dívidas, prometia mundos e fundos e nunca cumpria. Um verdadeiro parasita. Mas para a mãe da Ana, ele era o partido ideal, porque a família dele tinha mais dinheiro e ele frequentava a mesma igreja que eles. A cegueira dela era inacreditável. A pressão da Dona Lúcia foi se tornando insuportável para Ana. Eu percebia que ela estava dividida, mas sempre tentava me tranquilizar. Não liga para minha mãe, amor, eu te amo. Mas as palavras dela começaram a soar vazias. Comecei a sentir que algo estava errado. Os encontros diminuíram, as mensagens ficaram mais frias. Até que um dia a verdade veio à tona. Descobri por amigos em comum que Ana estava me traindo. E adivinha com quem? Com o Marcos, o partido ideal que a mãe dela tanto defendia. Meu mundo desabou. Sentimento de humilhação, raiva, tristeza, tudo ao mesmo tempo. Era como se as previsões da Dona Lúcia estivessem se realizando. Não por minha culpa, mas pelas escolhas manipuladas dela e pela fraqueza da Ana em resistir. Cheguei nela para ter uma conversa definitiva. Queria entender, talvez me acertar, mas a bomba maior ainda estava por vir. Menos de uma semana depois do nosso término, e eu nem sabia que tínhamos terminado oficialmente ainda, para mim estávamos em crise, ela me soltou com uma frieza que eu não reconhecia, que já estava namorando o Marcos. Apenas uma semana. A dor foi indescritível. Não era só a traição, era a rapidez, a falta de respeito pelo que tínhamos vivido. Era como se eu nunca tivesse significado nada. Os próximos 3 anos foram um borrão de dor. Caí em uma depressão profunda. Perdi o interesse em tudo. Meus estudos, que antes eram o meu foco, ficaram em segundo plano. Minha casa, que antes era um refúgio, parecia uma prisão. Eu me sentia inútil, sem valor, exatamente como a Dona Lúcia me pintava. Os amigos tentavam ajudar, mas eu me fechei.
As lembranças da Ana, da mãe dela, do Marcos, eram como facas no meu peito, constantemente. Eu me perguntava se ela tinha sido feliz com ele, se a dona Lúcia finalmente tinha o genro perfeito. Houve dias que eu nem queria levantar da cama. A fé que meus pais me ensinaram foi testada ao limite. Eu orava, mas sentia que minhas palavras não chegavam a lugar nenhum. Era uma escuridão sem fim. Mas em algum momento, no fundo do poço, uma pequena chama se acendeu. Talvez fosse a fé que meus pais me inculcaram, talvez fosse o instinto de sobrevivência. Comecei a pensar que eu não merecia aquilo. Eu não era aquele bebum sem futuro. Eu era uma pessoa boa, com sonhos e potencial. Comecei pequeno, primeiro a arrumar meu quarto, depois a sair para caminhar. Reativei o contato com um amigo que sempre acreditou em mim. E aos poucos retomei os estudos. Não era fácil. Cada livro, cada aula era uma batalha contra a minha própria mente. Mas eu persisti. Devagar, o conhecimento foi preenchendo o vazio. Concluí meus estudos e, com muita dificuldade e persistência, consegui meu primeiro emprego decente. Não era o emprego dos sonhos, mas era o suficiente para me reerguer. Com o tempo, a vida começou a clarear. Mudei de cidade para um lugar onde ninguém me conhecia pelo meu passado com a Ana. Conheci novas pessoas, fiz novos amigos, continuei estudando, me aprimorando. Conquistei promoções, comprei meu primeiro carro à vista, algo que jamais imaginei ser possível para o pobre sem futuro. E a cada vitória, a cicatriz no meu coração diminuía, virando apenas uma lembrança distante de um tempo que me ensinou muito. Foi cerca de 7 anos depois de tudo aquilo. Eu estava em um shopping na minha antiga cidade, visitando meus pais, quando esbarrei com ela, a Ana. Sabe aqueles momentos em que o universo conspira para te mostrar algo? Era um desses. Ela estava vindo na minha direção, empurrando um carrinho de supermercado com 2 crianças pequenas a reboque. Marcos, o ex-namorado e atual marido, estava um pouco atrás, discutindo ao telefone e com uma cara fechada. Eu mal a reconheci no primeiro momento. Ela estava visivelmente mais pesada, o rosto marcado por uma infelicidade profunda com olhares e uma expressão cansada. Os cabelos, antes brilhantes, pareciam opacos. Não havia mais o brilho nos olhos que eu tanto amei. A mãe dela, Dona Lúcia, estava ao lado com o mesmo ar de soberba de sempre, mas também com uma ruga de preocupação na testa enquanto observava o genro ao telefone. Nossos olhos se encontraram. Houve um segundo de choque. Ela me reconheceu. Seus olhos se arregalaram e um rubor subiu ao seu rosto. Ela tentou desviar o olhar, mas não conseguiu. Eu apenas dei um pequeno sorriso, um sorriso genuíno, de quem superou, de quem está em paz. Um sorriso que dizia: eu sobrevivi e prosperei. Não disse uma palavra, apenas continuei meu caminho, mas senti o peso do olhar dela nas minhas costas. Naquele momento, não senti raiva nem desejo de vingança, apenas uma profunda sensação de gratidão. Gratidão por ter saído daquela situação, por ter dado a volta por cima, por ter encontrado minha própria felicidade e valor. A vida é irônica, não é? Aquele que era julgado como pobre sem futuro, encontrou a estabilidade e a paz. A coisa melhor, o partido ideal da Dona Lúcia, parecia ter trazido uma vida de cansaço e infelicidade. Hoje, sou grato por cada não, por cada humilhação, por cada dia de dor. Porque foram esses dias que me moldaram, que me fizeram mais forte, mais resiliente. Eu aprendi que a verdadeira riqueza não está no dinheiro, mas na paz de espírito, na integridade e na capacidade de se reerguer, não importa o quão fundo você caia. E para quem está passando por um momento difícil, sendo julgado, menosprezado, não desista. A sua história de volta por cima está apenas começando. Acredite em você, trabalhe duro, e a vida, no seu próprio tempo, se encarregará de mostrar quem você realmente é. E a melhor vingança, acredite, é a sua própria felicidade. A atualização.
O desfecho da vingança silenciosa. Eu continuei meu caminho no shopping, mas a paz que senti não durou muito. Aquele encontro inesperado pareceu reativar algo na Ana, algo que ela pensava estar enterrado. Cerca de um mês depois, recebi uma notificação estranha no Instagram. Uma conta nova, com um nome genérico, solicitou para me seguir. Eu bloqueio perfis que não conheço, mas algo me fez olhar as mensagens diretas. Antes. Lá estava uma mensagem longa, de texto. Não mencionava o shopping, mas a essência era inegável. A mensagem dizia que ela tinha me visto recentemente, que pensava em mim às vezes, e que o que tínhamos era especial demais para ser esquecido. Ela dizia que o tempo tinha passado e que agora ela entendia que a vida não era tão simples quanto pensava na adolescência. No final, pedia para que, em algum momento, a gente precisasse conversar, para botar o papo em dia. Eu ignorei a mensagem de texto por um dia. Mas então, a notificação voltou, uma mensagem de áudio. Ouvir a voz dela depois de tanto tempo foi um choque. A voz estava mais grave, mais cansada, mas era inconfundível. No áudio, ela repetia a mesma ladainha, a mesma desculpa esfarrapada, quase como se estivesse testando se eu era burro o suficiente para cair de novo na conversa. Essa foi a minha deixa. Eu não queria ser grosseiro, mas precisava fechar esse ciclo de uma vez por todas, de forma adulta e definitiva. Minha resposta. Agradeço o contato, Ana. Fico feliz que a vida tenha te ensinado algumas lições, mas eu não sou o mesmo garoto de anos atrás, e você também não é a mesma garota. Não há nada para conversarmos. Meu foco está no meu presente e no meu futuro, e você não faz parte de nenhum dos dois. Espero que você e sua família encontrem a felicidade, assim como eu a encontrei a minha. Bloqueei a conta logo depois. Não esperei réplica. Fim de jogo. O confronto final com a sogra. Mas as surpresas não pararam por aí. 2 semanas depois, foi a vez de Dona Lúcia. Minha mãe me ligou emocionada e confusa. Ela havia encontrado a Dona Lúcia por acaso em uma loja, e para a surpresa dela, a mulher que me tratou como lixo por anos estava chorando. Dona Lúcia pediu para conversar com a minha mãe, e o que ela disse foi chocante. Seu filho não merecia aquilo. Eu errei. O Marcos é um pesadelo, não paga as contas e meu marido tem que viver dando dinheiro para ele não ser preso. Eu forcei minha filha a voltar com ele, e agora vejo o que fiz. Ela está infeliz, meu filho. Seu filho, sim, era um bom rapaz. Eu o julguei pela pobreza e Deus me castigou. Minha mãe, sendo a pessoa bondosa que é, tentou amenizar, mas eu disse a ela: não, ela não tem que se desculpar com você. Ela tem que se desculpar comigo. Minha mãe passou o meu número para ela e eu esperei. A mensagem de Dona Lúcia veio. Um texto longo, cheio de referências religiosas e a palavra perdão, repetida várias vezes. Eu não podia permitir que ela pensasse que as consequências na vida dela a faziam se desculpar. Ela precisava entender o mal que fez. Eu não estava mais na defensiva. Dona Lúcia, recebi sua mensagem e entendo que a senhora esteja passando por um momento difícil, mas preciso ser honesto. Suas palavras e seu julgamento, baseados na minha fé e na minha situação financeira, causaram uma ferida profunda que levei anos para curar. A senhora não me viu apenas como um pobre sem futuro. A senhora me viu como um bêbado sem futuro e usou a diferença de religião para manipular sua filha. Eu sinto que a senhora só me procura e se arrepende agora por causa da infelicidade que o Marcos trouxe para a sua família. Mas o meu valor nunca dependeu do fracasso ou do sucesso dele. O meu valor era intrínseco. Eu não era perfeito, mas eu era honesto. Eu a perdoei pela minha própria paz e não porque a senhora merece meu perdão. Mas não confunda perdão com esquecimento ou com a possibilidade de reatar qualquer laço. Eu encontrei a minha felicidade e ela está bem longe do drama e do preconceito da sua casa. Siga sua vida e que Deus ilumine o seu caminho. O meu caminho, graças a Ele, eu já encontrei. Confie no processo. Tenha fé no seu caminho. O tempo revela tudo, e a sua felicidade é o seu troféu mais valioso. Se este relato tocou você de alguma forma, e se ele te deu um pingo de coragem para recomeçar, eu te peço,
Deixe o like para que essa história de superação chegue a mais pessoas que precisam ouvir isso. Inscreva-se no canal e ative o sininho para acompanhar mais relatos e reflexões como esta. Deixe seu comentário abaixo. Qual foi a sua maior volta por cima? Eu vou ler e responder a todos. Muito obrigado por assistir e por fazer parte desta comunidade. Até a próxima história.